Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje são quinta-feira, 1º de 2020, né? Mais um mês que está se iniciando, né? Que é o mês de outubro. Estamos chegando praticamente no final do nosso encerramento de aulas, né? Nessas aulas remotas, que infelizmente ainda não podemos voltar nas aulas presenciais, mas também a gente não pode parar, né? E hoje a nossa aula é de história e o nosso assunto, pessoal, nós vamos falar os princípios do respeito aos outros, né? Na nossa aula passada nós falamos da diversidade cultural, que foi um assunto bem debatido. E hoje nós vamos falar os princípios do respeito aos outros, né? Até risquei no livro algumas coisas que eu não vou poder ler todo porque vai tomar muito tempo no vídeo. Vocês vão me acompanhar, né? Vão pegar o livro de vocês e vocês vão fazer essa leitura. Como já estudamos, foi um encontro de culturas, né, muito diferentes, que deu origem à cultura brasileira, né? A gente viu todos os tipos de cultura, né? Os povos indígenas, africanos e europeus que formaram o Brasil estavam organizados de formas diversas. O encontro desses povos permitiu a criação de uma cultura rica e variada, né? Nós vimos que lá tinha danças, né? Música, culinária. Era uma série de cultura que foi misturada com todas essas pessoas que vieram de fora, né? Os africanos, os portugueses, né? E foram só juntando e formando uma cultura rica, né? Que ficou no Brasil. Porém, o encontro não foi pacífico, né? Os povos indígenas e os escravizados africanos sofreram violências provocadas pelos portugueses porque eram pessoas ricas e o que eles fizeram com os demais? Colocaram para ser escravo, né? Foram trabalhar para enriquecer cada vez mais eles. Uma das justificativas para a violência era a necessidade de cristianizar os africanos e indígenas. Queria mudar a cultura deles em relação à religião, né? Queria que eles fossem todos da mesma religião. Com os portugueses buscando impor a sua cultura, né? Você tem uma escolha, você escolhe determinada coisa e a pessoa vem lá, né, e quer que você mude o seu jeito de pensar, o seu jeito, as suas tradições, né? Essa intolerância, né, nós chamamos de intolerância com outras culturas, não ocorreu apenas no passado, né? Atualmente há muitos exemplos de preconceito, né, que temos o preconceito racial, né, que é em relação à cor. Temos também preconceito em relação à religião, que nem todo mundo aceita a religião do colega, né, do próximo. Por isso, é muito importante adotar medidas para que sempre haja respeito às diferenças práticas, crenças e cultura, né? A gente tem que ter respeito pelas pessoas, né? A pessoa tem um livre-arbítrio de escolher o que quer e é necessário que a gente aceite que a pessoa tenha a sua vida, a sua cultura, né? Por exemplo, a intolerância, ela se manifesta no preconceito e nas diversas formas de violência, que impedem que muitas pessoas vivam de forma digna. Por exemplo, a intolerância que são homofobia, né? O machismo, o preconceito contra as pessoas com deficiência, além do preconceito racial e contra as religiões afro-brasileiras, eu acabei de falar, né? Quando fala, pessoal, de bullying, né, na escola, a gente conhece muito bem a nossa colega de vocês, Sabrina, que estudava aí no Tancredo Neves e que ela sofria muito bullying, né, por ser um pouco fora do peso, né, por ser gordinha, né, tinha também a questão da cor, né, as outras crianças, né, os colegas de sala, criticavam muito ela por isso, ela sofria muito bullying, né, a gente conversava sempre, mostrava vídeo, falava sobre o assunto, mas infelizmente era uma coisa que já vinha lá de fora, não era só da escola, né, pessoal? Aquela questão que eu tô falando aqui da cor, né, ela sofria esse bullying, tem a religião, eu sou católica, mas nem todo mundo aceita porque eu sou católica, isso é intolerância religiosa, né? Uma das manifestações mais comuns de preconceito que eu acabei de falar é o bullying, né? Às vezes a pessoa também é doente, né? Ele é uma pessoa, ele tem uma certa deficiência e ele não consegue fazer amizade, né? A gente já viu muito isso na televisão, né? Eu vi um vídeo sobre uma criança que chegou na escola e ninguém, ficou tempo na escola, ninguém não queria brincar com ele porque ele era deficiente. Aí uma menininha chamada Maria, né, nesse vídeo, ela foi lá e começou a fazer amizade com ele.
ele era surdo e ele era mudo. Então, ele não sabia como é que ia fazer amizade. E ela entendeu ele, começou a ser amiga dele e levou ele pro grupo dela. E no final da historinha, ele foi ser amigo de todos. Já julgavam ele antes de conhecer, né? É utilizado para indicar atos agressivos, né? As pessoas são muito agressivas em relação a isso. Em relação a bullying. A gente vê casos na televisão de assassinato, né? De morte, as pessoas que tiram a sua própria vida. Quando ela é muito criticada, a pessoa vai lá né? Comete o suicídio. É um assunto triste, né? O bullying é visto pelos praticantes como brincadeiras inofensivas, mas os alvos podem sofrer muito. Por isso, para quem existe respeito à diversidade, é muito importante combater o bullying sempre que ele ocorrer. Pessoal, estou falando aqui das nossas aulas, mas eu vou colocar 3 videozinhos logo depois desse aqui. Eu vou colocar um falando do bullying, um falando da intolerância religiosa e um falando do preconceito racial, tá bom? Eu estou falando, mas logo depois eu vou estar demonstrando através de vídeo. Vou passar para o próximo vídeo, porque vai ficar muito extenso esse aqui.